Oi, gente. Finalzinho do nosso treinamento e agora a gente vai falar um pouquinho sobre legislação de trânsito, tá? Digamos que os itens mais importantes para esse momento de direção defensiva, o que é que realmente vocês estão fazendo, se a gente está seguindo direitinho o que é que a legislação pede. Mas a legislação mesmo é muito extensa, tá? Então a gente vai falar de alguns tópicos aqui, basicamente dos tópicos iniciais. Legislação de trânsito são normas legais com o objetivo de disciplinar e orientar os condutores para garantir uma maior segurança de todos os envolvidos no trânsito, nesse deslocamento diário que a gente tem. Segurança para os motoristas, passageiros, pedestres, ciclistas e padronizar também os conhecimentos e as condutas que tanto motoristas como pedestres eles precisam seguir para que realmente a gente possa fazer do trânsito mais seguro. A lei, da forma que a gente conhece hoje, ela foi criada, né, em 1997, já no finalzinho do ano, mas ela entrou mesmo em vigor em janeiro de 1998. Então, foi nessa legislação que várias mudanças assim significativas vieram para o nosso trânsito. Até mesmo a questão dos treinamentos, que antes a gente fazia uma provinha lá em cada órgão aí do Detran, que teoricamente era até mais fácil, né? Aprendia com o pessoal em casa e depois ia para lá somente para fazer esse teste. Existiam autoescolas, sim, mas não com o objetivo de hoje, que você tem uma carga horária definida, um conteúdo, né? E que os professores também precisam estar treinados, cadastrados no Detran. Então, como eu já falei, foi nessa versão do Código de Trânsito de 97 que houve a exigência dos exames de habilitação. Também a formação dos condutores e nesse momento aí também começou a ser incluído em todo esse trabalho, né, de treinamentos teóricos e práticos, os conceitos de direção defensiva, proteção ao meio ambiente, que é muito importante não só para o trânsito, mas para a nossa vida em geral. Quem já tinha sua carteira de habilitação, a partir desta data, 98 no caso, né, quando ele entrou em vigor, passou a fazer também, a cumprir algumas exigências dessa legislação, como participar desses treinamentos. E até mesmo o curso de direção defensiva, conversei um pouquinho sobre isso logo no primeiro módulo, dentro da carga horária e do conteúdo exigido pelos órgãos de trânsito, ela tem uma carga horária de 15 horas. O conteúdo é esse conteúdo que a gente tratou aqui, tá? Só que como a carga horária é um pouquinho maior, então a gente consegue abranger mais informação, consegue fazer mais dinâmicas, né? Fazer alguma atividade mais prática estando presencialmente. Mas aqui vocês podem ter certeza que eu tentei passar o máximo de conteúdo possível dentro dessa carga horária que a gente tem, né? Focar bastante nesses pontos mais importantes, colocar vocês para fazerem algumas pesquisas, porque não adianta ficar somente um lado falando, se o outro lado ele também não participa desse processo de ensino-aprendizagem. E também veio a questão da exigência das empresas que trabalham com motoristas profissionais, com condutores contratados para a sua frota, né? Ônibus, caminhão, independente do tipo de carga que está se transportando, motociclistas, ela tem que fazer esse treinamento para os funcionários. Ela tem que estar renovando dentro do prazo, no mínimo dentro do prazo determinado pelo Código de Trânsito, que é de 5 anos. Se a empresa quiser fazer treinamento anual, maravilha. Se a empresa quiser fazer com a carga horária maior do que ao que determina o órgão de trânsito e a legislação, ótimo. Mas o importante é ela estar sempre reforçando, principalmente para os seus condutores, para o pessoal que opera com a sua frota, né, que é aí um dos patrimônios da empresa, então ela precisa trazer
esse conteúdo bem mais claro, bem mais fresquinho aí na cabeça das pessoas. E também, caso aconteça algum acidente de trajeto com algum profissional, mesmo que ele não seja motorista dentro dessa empresa, ela também pode encaminhar esse funcionário para participar de algum treinamento de direção defensiva, porque a gente sabe que os acidentes de trânsito, independente de ser dentro da empresa ou fora da empresa, eles continuam trazendo prejuízos para a pessoa que se acidenta, para a família, para a empresa, né? Porque o funcionário fica afastado. Então, a gente também pode usar o treinamento de direção defensiva como uma das ações para evitar esses acidentes de trajeto no futuro. E veio também a exigência, né, das empresas que são montadoras, importadoras ou fabricantes dos veículos em fornecer o manual com as informações também sobre circulações, infrações, penalidades. No caso, essa informação em relação a infrações e penalidades, se vocês estiverem em casa e o manual ele seja um pouquinho mais antigo ou até mesmo antes de 2021, dá uma encostadinha nele e aí você tem agora o novo Código de Trânsito que tem todas essas informações atualizadas, tanto de pontuação em relação a alguma infração, como também o valor, né, dessa infração que a pessoa que cometer, infelizmente, vai ter que pagar para ele poder sanar essa pendência que ele tem com a sociedade, né, que é descumprir uma legislação. Trânsito é a utilização da via por pessoas, veículos e animais, sejam eles isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então, o código ele trouxe uma frase que talvez não seja uma frase que tenha palavras desconhecidas, que não seja nada demais, mas eu acho que a gente precisa estar sempre focando, né, nesse princípio aí da legislação de trânsito, que trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades componentes do sistema de trânsito, né, do nosso Sistema Nacional de Trânsito. E quais são esses órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito? Será que vocês conhecem todos? Bom, dentro da hierarquia, né, da organização aí do sistema de trânsito, nós temos os órgãos que são normativos, né, aqueles que criam resoluções, que criam o Código de Trânsito, e nós temos os órgãos executivos. Mas eu deixei aí para vocês apenas as siglas e os nomes, tá? Porque eu deixo aí como uma tarefa para vocês executarem depois. Não vai ter pontuação, não vai ter nada, mas só para vocês conhecerem um pouco mais sobre cada um desses órgãos e o que é que eles fazem, tá? Terminando essa aula, né, desse módulo, aí eu deixo aí um link para vocês fazerem uma pesquisa em relação às atividades de cada um desses órgãos. Mas a gente tem, né, o Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, o Estadual de Trânsito, o Conselho de Trânsito aí no caso do Distrito Federal, que é o CONTRAN-DIF. E como os órgãos executivos, a gente tem o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, DENIT, né, que mexe na questão da infraestrutura, das obras, da conservação das vias, né? Polícia Rodoviária Federal, o DETRAN, que é o Departamento Estadual, e esse que cuida das certificações dos motoristas habilitados e dos próprios veículos, o CIRETRAN e o Departamento Estadual de Rodagem. Então, como normas gerais de circulação e conduta, né, como eu disse, separei aí alguns artigos e alguns itens para a gente comentar aqui. Então, nós temos que os usuários das vias, eles têm, né, como obrigação evitar qualquer ato que possa trazer um perigo, que seja um obstáculo para o trânsito de veículos, das pessoas, dos animais,
aquele ato que possa causar algum dano à propriedade pública ou privada, aquela atitude do motorista que faz com que ele acabe causando uma obstrução no trânsito, tornando ele mais perigoso, atirando, depositando nas vias objetos, lixo, né, como a própria legislação também pede para que a gente fale e tenha uma carga horária sobre proteção ao meio ambiente, né, já para lembrar que durante a legislação você vai encontrar alguns artigos que cita a proibição, né, de jogar lixo na rua, de lançar lixo da sua janela, causando aí não só uma sujeira na rua, entupimento nas vias, que é o que mais acontece, e por conta disso, nos períodos de chuva, a gente tem aí alagamento. Claro que também tem outros problemas em relação a essa tubulação aí hidráulica, mas um dos participantes aí dos problemas é justamente o cidadão que joga aí esse lixo. E antes de colocar o veículo em circulação, você precisa se certificar que ele está em boas condições de funcionamento e que também tenha todos os equipamentos obrigatórios, como a gente falou um pouquinho na aula de manutenção de veículo, de condições adversas, de tipos de colisão. A gente sempre vem falando das exigências, não só da legislação, mas que a gente sabe que conscientemente é necessário agir dessa maneira, né? Cuidar do nosso veículo para que a gente possa ter um trânsito mais seguro. Pessoal, deixa eu contar uma historinha para vocês antes. O primeiro curso que eu fiz, que foi o de instrutor de autoescola, né? Porque envolve todas as informações necessárias para isso, e eu trabalhava na época numa escola, uma instituição de ensino que também ministrava os cursos de cargas perigosas. Na época era só carga perigosa, mas a gente tem também como cursos especiais o de condutor de emergências, veículos de transporte escolar e coletivos. Então, eu lembro que no treinamento que eu estava participando, na verdade, um curso de mais de 2 meses, tinha um médico participando desse curso, e ele contou que teve um paciente, um médico oftalmologista, tá? Ele contou que teve um paciente que estava numa parada de ônibus, esperando para atravessar uma rua, próximo a uma parada de ônibus, na verdade, e quando um ônibus passou, alguém de dentro dele atirou, jogou para fora uma bolinha de papel. Essas bolinhas que a gente rasga, né? Tá escrevendo alguma coisa, rasga, machuca o papel e joga fora. No caso, ele jogou pela janela. E a força do vento, da velocidade do veículo, no momento que ele joga essa bolinha de papel, ela bate justamente no olho desse rapaz que estava ali para atravessar a rua ou que estava esperando ali a sua condução. E como resumo da história, o rapaz acabou perdendo a visão, porque a bolinha de papel sozinha, ela pode ser inofensiva, mas quando a gente lança de dentro de um veículo e ela com velocidade, com força, ela também tem outras características aí da física e acaba sendo uma arma para quem está ali do lado de fora. Podia ser inofensivo, pode ser inofensivo. Várias vezes que a gente faz isso, que vocês também já fizeram, sim. Mas naquele momento não foi e bateu justamente onde não deveria. Se tivesse batido em outra parte do corpo, não teria causado tanto dano. Mas bateu no olho do rapaz e ele acabou ficando cego. Então, assim, se um dia alguém tiver a oportunidade de andar no meu carro, todo mundo já conhece o meu carro, ele é sujo. Eu não jogo papel fora, né? Eu recebo, eu paro, abro o vidro em qualquer sinal para pegar aqueles papeizinhos que o pessoal fica entregando na rua, porque eu sei que eles estão ali
trabalhando, eles vão ganhar quando entregar todos os panfletos, e eu acabo pegando esses panfletinhos e dentro do carro mesmo eu vou jogando. E deixo para tirar em casa. Então a gente tem que se acostumar a fazer isso, porque evita todos esses problemas, né? E esse exemplo eu acho que marca bastante, porque naquele período, naquele ano que ele falou que o fato aconteceu, podia ser eu que estivesse ali esperando um ônibus ou atravessando uma rua, né? E tivesse a minha visão também comprometida por causa de uma atitude de alguém que provavelmente, de forma inocente, a pessoa fez isso, tá? Então, muito cuidado aí. Bom, e voltando para nossas normas gerais de circulação e conduta, informações que vocês já conhecem, mas vamos aqui enfatizar novamente. Então, que a circulação dos veículos deve ser feita sempre pelo lado direito da via, a não ser que tenha alguma sinalização que você permita fazer esse tráfego pelo outro lado, né? O condutor deve sempre guardar uma distância lateral do outro veículo. Lembra quanto essa distância lateral? No mínimo 1,5 m do outro veículo e uma distância frontal dos demais veículos, usando lá a técnica da regra dos 2 segundos para a gente saber que está numa distância segura, tá? Observar as preferências durante esse fluxo para não correr o risco de passar por nenhum tipo de colisão. Proibido trafegar por cima de passeios, calçadas ou nos acostamentos. Todo mundo sabe disso, né? A não ser que você vá fazer alguma conversão ou entrar numa garagem e que precise passar por ali naquele momento. Mas o que a gente mais vê começa um pouquinho de engarrafamento, os veículos que naquele momento se acham, os motoristas que se acham mais espertos, eles acabam pegando o acostamento e até causando atropelamentos, porque quem vai atravessar ali, quem vai passar, sabe que no acostamento não é para vir carro nenhum. E lembra que eu também comentei aqui, né, que o pedestre, ele se acidenta porque muitas vezes ele não conhece aí como é a dinâmica do trânsito, nem dos veículos. Então, ele acha que se você estiver atravessando e vier um carro, ele acha até que esse carro pode parar de forma imediata. E os veículos precedidos de batedores, aí sim, eles têm uma prioridade nessa passagem. Porém, não é para a gente também acompanhar os veículos, porque eles vão abrindo uma via mais livre para passar uma ambulância, né, para passar uma pessoa ali pública que precisa de segurança, né, para passar os veículos da polícia ou qualquer um outro órgão, e sempre tem também os mais espertos ali que quer pegar aquele vácuo daquele espaço e já seguir em frente. Então, abre espaço, deixa o pessoal passar, volte e continue seguindo seu trajeto, que vai ser bem mais fácil, vai ser menos complicado, você vai conseguir chegar no seu destino. Pessoal, veja bem, eu tirei as frases da própria legislação de trânsito, tá? Eu estou colocando aqui ao lado, né, um tracinho, porque eu fiz assim um resumo em alguns artigos, algumas as linhas, para a gente poder tentar falar sobre tudo aqui, tá? Mas quando vocês forem ler o Código de Trânsito, vocês vão ver que ele está quase todo da forma que está apresentado aí no slide, né? E não estou trazendo aqui nenhuma invenção. Como eu disse, é somente para a gente reforçar sobre alguns requisitos bem básicos mesmo da legislação de trânsito. Então, aqui no primeiro, nós já falamos, né, dos veículos que têm o direito a essa passagem é até protegida, né, como também carros do corpo de bombeiros, ambulâncias. As ultrapassagens, elas devem ser feitas pelo lado esquerdo, não é nada pelo lado direito. Então, a via do lado direito é considerada uma via de velocidade menor e a via do lado esquerdo
deveria ser uma via apenas para ultrapassagem, mas a gente também utiliza e acaba dirigindo um pouco mais rápido nessa via do lado esquerdo, quando você tem duas ou mais faixas naquela via por onde você está passando. Todo condutor, antes de efetuar a ultrapassagem, deve se certificar que está fazendo isso com segurança. E caso aconteça um acidente, a investigação vai mostrar se você seguiu aí aquelas regras da direção defensiva para evitar a colisão. E os veículos que se deslocam sobre trilhos, eles têm uma preferência. Também deixei aí para vocês no outro módulo um acidente, né, de um trem com um carro. Então, eles não têm condição assim de parar também rápido quando eles avistam um outro veículo cruzando aí a linha férrea. Então, eles acabam batendo sim e até causando acidentes bem graves, consequências bem graves, né? Mas lembrando que eles sempre vão ter a preferência. Esteja a passagem do trem, né, da linha férrea sinalizada ou não, mas o próprio trem, metrô, né, eles acabam sinalizando através de buzinas que tá chegando, que vai passar por ali. Na legislação também tem que o condutor não pode ultrapassar veículos em vias com duplo sentido, com a sinalização impeditiva, nos trechos em curvas, subidas sem a visibilidade suficiente, passagens de nível, pontes, viadutos e nas travessias de pedestres, certo? Então, não é apenas conceitos de direção defensiva, mas é legislação. Então, é obrigatório seguir realmente todos aqueles conceitos. Utilizar as luzes do veículo, mesmo durante o dia, e também quando você estiver em túneis ou sob a chuva. Nas vias que não são iluminadas, a gente não deve estar colocando luz alta. Você pode até precisar da luz alta, mas se avistar um veículo vindo na sua direção contrária, imediatamente deve baixar essa luz para não atrapalhar, não ofuscar a visibilidade do veículo da frente e você ser o causador do acidente, mesmo que você não se envolva nele, né? Deve-se utilizar o pisca-alerta em algumas situações de emergência e durante a noite manter sempre a luz da placa acesa, como uma forma de identificação do seu veículo, claro, né? Continuar com as luzes acesas quando você estiver fazendo o embarque ou desembarque de alguma pessoa ou de carga. O condutor não deve estar usando a buzina desnecessariamente, né? Tem que usar em toques breves para que isso sirva de advertência. E se você estiver passando por frente de hospitais, por exemplo, já não deve estar usando a buzina, como a gente vê muita gente praticamente até tocando música assim com a buzina. Não, ela é para ser usada sim, como emergência, como alerta, mas toques breves para lembrar a outra pessoa ou ao outro motorista que você está vindo por ali. Nenhum condutor deve fazer as freadas bruscas e está sempre regulando aí a sua velocidade de acordo com a sinalização da via, com o tipo da via, dependendo do tempo, dependendo das condições do seu veículo, obedecendo sempre esses limites máximos para que na hora que você precise parar, o seu veículo possa obedecer. E também, como falamos lá nos conceitos de direção defensiva, ao se aproximar de um cruzamento, o condutor desse veículo precisa ter bastante prudência, reduzir a velocidade, olhar sempre para os dois lados, verificar de quem é a preferência, se esse cruzamento não for sinalizado, e se ele for sinalizado, não deve fazer nenhum tipo de conversão se a sinalização não permitir. Mas em alguns casos, você pode até fazer uma conversão à direita. À direita, pelo seu cantinho ali, você já vem na via da direita e continua ali, entrando para a direita, caso você
precise fazer esse movimento e a via não tem aí nenhum tipo de sinalização. Mas, de qualquer forma, também com bastante cuidado. Os condutores de motocicleta, motonetas, ciclomotores, podem circular nas vias, mas precisa utilizar todos os equipamentos de segurança. Capacete, a viseira, o óculos de proteção, segurar sempre o guidão com as duas mãos, usar o vestuário de proteção, o vestuário apropriado. Nada de pilotar uma moto com uma sandália aberta, uma sandália que não fique presa nos pés, porque isso daí pode até ajudar a prender, né, o seu pé aí nos pedais desse veículo e acabar gerando acidente por conta disso. Então, como eu disse a vocês, que a gente faria um resumo bem resumido mesmo, né, uma pequena introdução sobre a legislação. A gente encerra por aqui os módulos de aula, mas ainda vamos deixar aí mais um vídeo que vai apresentar um resumo com outros conteúdos para você fixar bastante as informações. E não esquecer de fazer uma revisão antes de partir para realizar realmente a prova desse módulo, né? Porque aí você chega ao final do curso e concluindo a prova do módulo com êxito, você já está apto a receber a sua certificação. Espero que tenha gostado do nosso encontro aqui. Vocês podem verificar na Fabertec outros treinamentos que ela tem aí para oferecer, outros profissionais também que ministram aí cursos, não só na área de trânsito, mas na área de segurança do trabalho, elétrica, né, e cursos administrativos que você pode fazer ou através da sua empresa, ela buscando esses treinamentos com a Fabertec, ou você diretamente entrando em contato com o pessoal. Então, obrigada por estarem comigo nesse treinamento e espero que vocês tenham aproveitado bastante. Até mais!